A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus, vídeos, pregações, interpretação bíblica e aqui na nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. E vamos aqui a mais uma pré-aula, que é a pré-aula de número 9, da lição de número 9 da revista da Editora Betel, a revista de adultos da Editora Betel. E o tema dessa lição, da lição de número 9, é O Servo Revela ao Pai e o perfeito plano divino. Amém? Então, o servo revela o Pai e o perfeito plano divino. E aqui, essa lição em 3 tópicos, né? O primeiro tópico é a importância de conhecer sobre Jesus. Então, a gente vai ver o servo, né? Jesus revela o Pai, então a importância da gente conhecer Ele, né? O segundo tópico, o plano de Deus revelado por intermédio do seu servo. Então Jesus agora revelando o plano do Senhor para a humanidade. E o terceiro tópico é Jesus Cristo, o mistério revelado. Amém? Muito interessante, a lição está show de bola, você vai gostar dessa lição, tá bom? Então vamos aí entrar nessa lição agora. Deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá? Interaja conosco, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho das notificações, ajuda aí a gente a divulgar esse trabalho, tá bom? Vai ficar na descrição do vídeo aí o link para você acompanhar essa lição no nosso blog lá no Clube da Teologia, vai ficar o link para você adquirir o nosso subsídio. O vídeo aqui é um pouco curto, o subsídio tem mais coisa, né? Quem quiser adquirir, vai ficar o link aí na descrição. E o link para você comprar o meu livro, O Maior Milagre de Jesus. Se você quiser adquirir esse livro abençoado, vai ficar o link também. E para você participar do sorteio da nossa Bíblia de Estudo, a Bíblia King James, já completamos 6 milhões de acessos e essa Bíblia vai ser sorteada aí, né, no próximo sábado, dia 25, tá? Se você quiser participar, vai estar o link aí para você saber como participar. Vamos lá ao nosso vídeo, deixa o seu like e vamos a esse vídeo aí agora, né? Introdução. Aqui nessa introdução, quero destacar já o primeiro parágrafo da introdução. Veremos nesta lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo, enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos pecados. Amém? Esse é o tema, a introdução, né? Então, irmãos, já convém aqui já explicar para os alunos já o seguinte, já dá essa base para eles. Jesus é quem revela o Pai, não é verdade? Então, há uma necessidade nossa de conhecer Jesus. Toda a lição é focada nisso, você conhecer o Senhor Jesus. Amém? Bom, aqui é o seguinte, ele fala de que o Evangelho de Marcos revela a identidade do servo, não é verdade? Então, nós precisamos saber isso, conhecer a identidade do Senhor Jesus, conhecer quem Ele é de verdade. Esse é o objetivo da lição. E aqui eu já vou te falar uma coisa de início. Lá na conclusão dessa lição, eu vou explicar para você as formas de conhecer o Senhor Jesus na prática. O que eu devo fazer na prática? Como conhecê-lo de verdade? A lição toda vai tratar disso e lá na conclusão eu quero fazer esse resumão, tá? 2 formas possíveis, tá bom? Eu vou colocar lá. E aqui a gente já convém a gente saber o seguinte: só tem como conhecer Jesus pela revelação que Deus dá, né? Que Ele dá de si mesmo, que o Senhor dá para nós de si próprio. Então tem 3 maneiras, né? Na lição vou falar de duas maneiras, mas tem 3 maneiras. A primeira é a chamada revelação geral, é aquela revelação que é dada a toda a humanidade, tá bom? Essa é a primeira, ou seja, ele está implícito na natureza. Você vê a natureza, as coisas criadas, está lá em Romanos isso aí, né? As coisas criadas, elas revelam Deus, amém? Essa é a revelação geral. Então, a todos os seres humanos está passada essa revelação, tá? E a lição vai nos mostrar as outras 2 revelações que nós temos do Senhor Jesus para conhecer a identidade dele. Vamos aí nessa lição. Primeiro tópico, o tema do tópico é a importância de conhecer sobre Jesus. Simples assim, né? Vamos lá. 1.1. O tema desse subtópico é a verdade que precisa ser conhecida por todos. Que verdade? A identidade de Cristo, tá? Então o primeiro parágrafo diz assim, ó: faz-se imperioso conhecer a identidade do servo. Cumpre ressaltar que ainda hoje
ele é desconhecido por muitos. E isso aqui é uma grande realidade. Ainda hoje Jesus é desconhecido por muitos. Por que isso acontece? Por que ele é desconhecido por muitos hoje? Isso está acontecendo nas nossas igrejas agora, né? Por isso essa aula aqui é de extrema importância. Passar para o povo, para os alunos, a necessidade de cada um deles conhecer a Jesus. Essa é a parte aplicativa da aula. Aqui está a aplicação dessa aula. Você, professor que vai estar ensinando, professora, você começa a bater mesmo nisso aqui. Cada um de nós precisamos conhecer melhor o Senhor Jesus. Não adianta eu estar numa igreja, congregando e não conhecer Jesus. A gente vai ver na lição que isso é possível. Isso é possível acontecer. Tem pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Não é verdade? A gente tem que orientar os nossos alunos a buscar. Dentro desse subtópico, tem esse parágrafo que diz assim, ó, não é difícil de enxergar que, apesar de muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor e Deus. Né? Olha, se a pergunta feita aos discípulos, aquela pergunta, né, que Jesus fez para eles, quem vós dizeis que eu sou? E muitos, eles falaram assim, uns dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. Aí Jesus ele pergunta quem os homens dizem que ele é, né? E depois ele pergunta para os discípulos, e vós, quem vós dizeis que eu sou? E aí Pedro toma a frente e fala, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, aqui no segundo Evangelho de Marcos, Jesus orienta eles, não faz isso para ninguém, né? Deixa isso quieto, não fala para ninguém, tá? Então isso aqui mostra a importância da gente conhecer Jesus, tá bom? Aqui, olha como é que o comentarista ele fala algo interessante aqui nesse parágrafo aqui. Que se a pergunta fosse feita hoje, a lista seria maior ainda. Né? As pessoas não iam falar, não, alguns dizem que o Senhor é o Elias, outros João Batista. Eles não iam falar assim. Eles iam falar, alguns dizem que o Senhor é um sábio da antiguidade, como foi Confúcio. Alguns dizem que o Senhor é um espírito evoluído, não é verdade? Que conheceu o nível máximo do conhecimento. As pessoas veem Jesus de várias formas, tá? No espiritismo tem lá suas crenças, tá? Muita gente faz vários tipos de alusões a Cristo, a Jesus, sempre colocando ele num patamar abaixo do que ele realmente é, tá? O comentarista chega a chamar isso aqui de consideração pejorativa, como colocando Jesus de forma pejorativa, diminuindo a posição dele, quem ele é de verdade. Isso é uma realidade, sabemos que isso é uma obra satânica, não é verdade? É isso que Satanás promove no mundo, o desconhecimento do Senhor Jesus, mas o povo de Deus, nós que professamos a fé em Cristo, nós conhecemos a verdade, nós temos as duas revelações que Deus dá de si próprio, nós temos, tá? Lembra que eu falei a primeira? Revelação geral, essa é para todo mundo tem essa revelação. Agora na Bíblia vai nos trazer as outras revelações. Vamos lá. O subtópico 1.2, o tema é a verdade que é conhecida mediante a fé. Esse é o tema do subtópico 1.2. E aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó: tendo comparado as ideias pedagógicas de muitos estudiosos, constatamos que muitos deles são unânimes em dizer que grande parte dos povos da Terra, independente da religião, tem algo a dizer sobre a pessoa de Jesus. Ou seja, todos os povos da Terra conhecem Jesus de alguma forma, tá? Eu vou explicar resumidamente por que Deus fez isso. Isso foi um projeto de Deus, tá? Para que o nome de Jesus fosse conhecido de todos os povos. Rapidamente, só para você dar uma qualidade aí na sua aula, uma qualidade, algo para a sua aula ficar legal. Jesus, Deus, ele permitiu que Roma dominasse o mundo, por permissão de Deus. Roma se tornou um império gigantesco. E como Roma dominou o mundo, um imperador, Constantino, ele se converteu por ação direta do Senhor, e ali Roma se torna cristã, um Estado cristão. Então, o conhecimento
do Senhor Jesus passa para o mundo inteiro através de Roma, porque a religião ali, Roma deixou de ser um Estado laico e a religião oficial do Estado romano, do Império Romano, passou a ser o cristianismo. Então, o nome de Jesus passa a ser conhecido em quase todo o mundo, tá bom? Isso aí é só um acréscimo para a aula aqui, para a gente entender, amém? Vamos para o... Então, o conhecimento de Jesus é mediante a fé. Convém fazer uma alusão nesse último parágrafo aqui, que fala, ó, muito se baseia sobre a pessoa do servo, se valendo dos dados científicos ou históricos. Entretanto, os evangelistas nos fazem ver que somente através da fé, né, conseguimos conhecer. Somente através da fé se conhece Jesus, essa é a realidade, né? Ele até usa o texto de Marcos 5,34, aonde Jesus fala assim, ó, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Ou seja, aquela pessoa, né, que acho que está falando de uma mulher, né, isso mesmo, e ela foi curada. E Jesus fala, a tua fé te salvou. Ou seja, o evangelho está apontando que a fé é que promove esse conhecimento, essa salvação. Mas eu acrescento até no meu subsídio, eu acrescentei um texto até mais interessante, que é Mateus 16, 17. Quando Pedro ele fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus fala, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o vosso Pai que está no céu. Então, ter a revelação de Jesus, né, é pela fé. Quem revela é Deus, tá? E Deus só revela pela nossa fé, obviamente. Amém? Tá? Então isso aqui é interessante a gente ver o seguinte, aqui eu vou te falar as 3 revelações, vou te falar mais uma aqui, ó. A primeira revelação, né, a primeira revelação de Jesus Cristo que nós temos é a revelação geral, né? A gente fala a revelação de Jesus, é a revelação de Deus, né? A revelação geral, tá? É a revelação que a natureza dá. Mas tem uma que ela está aqui no texto, é a revelação especial, ou seja, a revelação que a palavra de Deus dá. Você quer conhecer Jesus? É pela palavra. Quer saber a obra dele, quem ele é a palavra do Senhor que dá, não é verdade? Tá? Então isso aqui é a revelação especial. No final eu vou falar depois aí a outra revelação, a última, né? 1.3, o próximo subtópico, ele diz assim, ó, é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Amém? Aqui é o seguinte, né? É preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. É o que esse subtópico está falando. Muito interessante. Vou reler esse primeiro parágrafo. É possível afirmar, a partir dos relatos nos evangelhos, que muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a viver segundo os seus ensinamentos, né? Isso é uma realidade, né? Isso aqui é uma realidade. Por que muitos só conheceram Jesus de maneira superficial? Eu quero apresentar esse problema, tá? E a sua resolução. Por que muitos só conhecem Jesus de maneira superficial? Quando eles se convertem, eles vão para uma igreja, entra num grupo ali de novos convertidos, né? Passa a ser chamado de novos convertidos, fica ali como novos convertidos, mas muitos não são direcionados a um discipulado, ou seja, a pessoa passa a não conhecer o Senhor Jesus mais profundamente. Por quê? A revelação de Jesus tem que ser a revelação especial, é a palavra que dá. Tá? Quer conhecer Jesus? Vai pela revelação especial, revelação pela palavra. Tá? Se você tiver essa revelação pela palavra, você vai conhecer ele de fato, quem ele é. E aí, muitas igrejas hoje estão fazendo isso, não direcionam os novos convertidos para um discipulado, não dá um discipulado de qualidade, não tem uma escola dominical de qualidade. Tá? E aí o que acontece é isso. Muitos estão na igreja, mas não conhecem o Senhor Jesus de maneira mais profunda, conhece só superficialmente, não é verdade? Olha o segundo parágrafo, está muito interessante isso daqui, aqui está forte, isso aqui é para você dar até um glória, um aleluia aí, tá? Vamos lá, ó. Segundo parágrafo, digo isso porque temos visto que há crentes que conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda assim
não conhecer a sua verdadeira identidade. Eita, isso aqui é possível? A pessoa está no evangelho 10, 15, 20 anos de igreja e não conhecer Jesus, né? Até ter conhecido ele, olha só que interessante. Interessante isso daqui. Até mesmo ter conhecido ele, mas não saber a sua verdadeira identidade, né? Como é que é isso? Vou explicar para os irmãos aqui como que isso é possível. Veja bem, lembra que eu falei 3 maneiras de conhecer, que Deus se dá a conhecer, que Jesus se dá a conhecer? 3 maneiras. Revelação geral, tá? A revelação da natureza, tá? Revelação especial, a revelação da palavra de Deus, a revelação especial. Quer saber quem é Jesus? A palavra aponta. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Essa a palavra aponta, a palavra fala isso pra gente. Tá? A revelação especial. E tem uma revelação que é a chamada revelação pessoal. Como é que é essa revelação? Você vai conhecer Jesus de forma pessoal. Você vai ter um contato com ele na oração, na revelação, no batismo com o Espírito Santo. Você vai ter um contato pessoal com o Senhor, uma experiência que você vai vivenciar. Isso é revelação pessoal. O que acontece? Por que acontece da pessoa passar um tempo no Evangelho, ter uma revelação, uma intimidade com o Senhor e depois e realmente não conhecer a sua identidade? É porque muitos eles não adquirem a revelação especial pela palavra. Eles vão só nessa revelação pessoal. Eles têm as suas experiências com Jesus, eles falam com Jesus pela oração de forma pessoal, mas não conhecem a verdadeira identidade que só é passada pela Bíblia. Já viu crente que ora muito e não lê Bíblia? É assim mesmo. Quer ver? Olha como é que você pode conhecer, por exemplo, uma autoridade, um prefeito aí da sua cidade. Você pode conhecer ele de repente, né? Como conhecer ele, ter uma amizade com ele, tá? Desde a infância, né? Uma amizade com aquele homem que é o prefeito. E num belo dia ele está lá no palanque, né? Lá na prefeitura, e aí você vai ter um contato com ele ali. Você não pode ali cumprimentar ele como seu amiguinho de infância, ele é uma autoridade. O mesmo se vale para um juiz, para um deputado, tá? Porque aí ele está revestido de uma função de autoridade. Tá? Então você tem que ter um modo, você tem que ter uma etiqueta, você tem que ter uma certa, né, cumprir um protocolo para poder cumprimentá-lo, para poder estar com ele, né? Tem uma agenda de gabinete e tudo mais. Claro que ele pode abrir exceções para você, tá bom? Ou seja, você conhece ele de forma pessoal, mas você tem que conhecer ele também, saber a identidade dele, quem ele é. Se ele é um prefeito, você tem que ter um certo respeito. A mesma coisa acontece com Jesus. Você pode ter uma revelação pessoal com o Senhor, conhecer ele de forma pessoal, ter até uma intimidade na oração com ele, né? Falar com ele no seu íntimo, no seu interior, ele vai te ouvir com certeza, porque ele é empático, né? Ele tem carisma. O Senhor Jesus ele é o teu salvador, o teu advogado. Você fala com ele no particular, mas é preciso ter uma revelação especial dele, conhecer ele pela palavra. Pela palavra você vai saber que ele é o Rei dos Reis. Então você não vai falar com ele de qualquer maneira. Você não vai se dirigir a ele de forma displicente. Você não vai orar decretando nada para ele, porque você não tem essa autoridade. Você vai clamar e suplicar pela misericórdia dele. É assim que funciona. O que acontece com muitos? Como aconteceu com Judas, né, por exemplo. Ele conhecia Jesus de forma pessoal, mas ele não tinha revelação especial do Senhor. Né? E muitos hoje, são muitos ministérios aí que pessoas que ensinam os crentes até mesmo a decretar alguma coisa para o Senhor, dando ordens para Deus, porque eles ensinam só a revelação pessoal, mas não ensinam a revelação especial. Muitos desses lugares tem culto que é um básico, bem básico mesmo de Bíblia, uma coisa bem superficial, não dá uma profundidade, não dá um discipulado de qualidade, não dá um estudo mais aprofundado, e os crentes, o povo de Deus, fica conhecendo Jesus superficialmente. Isso está acontecendo agora em muitas comunidades evangélicas.
Muitos locais está acontecendo desse jeito aqui, tá? Eu espero que tenha sido entendido aí pelos irmãos. Continuando, vamos lá. No tópico 2, o tema desse tópico é o plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. Tá? Vou pular o subtópico 2.1 e vamos para o 2.2. O plano de Deus revelado por Jesus agora, né? 2.2. As ações do servo suscitaram questionamentos. Aqui o comentarista se refere àquela passagem onde Jesus ele liberta um homem de um espírito imundo, né? Lá em Marcos capítulo 1, verso 25 ao 26. E ali todo mundo ficou questionando. Quem é esse? Como é que ele fez isso? Né? Ficaram questionando ele. Isso aí foi lá em Cafarnaum. Tá? Bom, aqui é o seguinte, por que aconteceu aquilo ali? Por que tantos questionamentos? Eles viram Jesus fazer algo tremendo que eles nunca viram ninguém fazer, expulsar um espírito imundo. Ninguém fez isso antes de Jesus. A Bíblia não afirma isso, mas nós temos base bíblica para falar, né? Porque Jesus é o único que tem autoridade sobre os demônios. Tá? Ninguém antes dele. Depois dele, sim, o povo de Deus tem, porque ele fala isso, ele deu autoridade a nós para expulsarmos, mas antes dele ninguém fazia isso. E aí eles ficaram admirados, porque eles conheciam a possessão maligna, eles tinham casos assim em Israel, mas eles nunca tinham visto ninguém fazer aquilo, eles não achavam que era possível alguém expulsar os demônios. Então eles ficam tudo abismados com aquela situação. Que coisa tremenda, né? Eles ficam abismados perguntando quem era aquele, com que autoridade ele fazia isso. Né? Coisa tremenda. Olha esse parágrafo aqui, ó. Muito interessante esse parágrafo agora aqui, ó, dentro desse subtópico. E assim a fama do servo logo correu por toda a Galileia. E todos queriam saber os segredos deste homem, né? Ou seja, todos queriam conhecer Jesus. Olha só que interessante. Como é que a fama dele se espalhou? Por causa porque despertou a curiosidade, uma operação de maravilhas, um milagre, uma expulsão de demônio, né? Então, por causa daquilo ali, todo mundo ficou admirado e todo mundo ficou querendo saber. Olha o segredo da pregação aqui, né? Nós devemos pregar também e pedir para que o Senhor opere sinais e maravilhas no nosso meio. Tá? Isso aqui deve ser um pedido. Nós temos que orar nesse sentido, temos que buscar a unção do Espírito Santo. Meu irmão, se você não vê milagres acontecendo na tua igreja, se incomode com isso, não aceite isso não. Nós estamos no movimento pentecostal, um movimento onde a operação de maravilhas é uma promessa, né? A operação dos dons é uma promessa. Então nós temos que colocar isso em prática, né? E para auxiliar a pregação, os sinais e prodígios têm que ser operados, não é verdade? Eu sempre oro nesse sentido, do Senhor fazer milagres, amém? E tenho visto Deus operar milagres. Continuando então, o 2.3, o tema é Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Tá? Aqui é o seguinte, nesse subtópico, fala que há uma cristologia no Evangelho de Marcos. Tá? O que é a cristologia? É o estudo sobre Cristo, né? O estudo acerca de Cristo, sua divindade, tá? Até a sua humanidade também, a sua obra, né? O propósito, a essência. Então tudo isso é assuntos de cristologia, né? E Marcos ele dá uma base muito forte sobre isso. Olha o próximo parágrafo, no segundo parágrafo diz assim, ó, digo isso porque podemos visualizar em Marcos 7 ocorrências do termo filho, né, se referindo a Jesus como Filho de Deus. Ou seja, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus não somente como servo, mas também como Filho de Deus. Aqui o comentarista listou 7 ocorrências no Evangelho de Marcos. Por quê? Preste atenção. O assunto principal da cristologia é a divindade de Jesus. Todo estudo sobre Cristo, o assunto principal é a divindade do Senhor, tá? Então isso é importante, é um assunto
muito importante da cristologia. E no Evangelho de Marcos temos 7 ocorrências que apontam Jesus como Filho de Deus. E afirmar que Jesus é o Filho de Deus é o mesmo que dizer que ele é Deus, é dizer que ele é da mesma essência de Deus, né? Apontar a divindade dele ali no Evangelho de Marcos. Que interessante, né? Amém? Continuando então, o tópico 3, o tema é Jesus Cristo, o mistério revelado. Tá? Então vamos ver aqui agora, né, o 3.1, o tema é João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. Aqui o 3.1, esse é o tema, o testemunho de João Batista. Olha o primeiro parágrafo, que interessante. É oportuno dizer que João aparece no deserto clamando arrependimento a todos os que propunham a ouvi-lo. Né? Que interessante, né? João, ele é o precursor do Senhor. Né? Ele é o precursor do Messias. Ele viria antes, tá? E qual é a mensagem do Messias? É bom saber, entender isso aqui. A mensagem do Messias é a salvação. E não tem como alcançar a salvação se não for por arrependimento. Por isso, João Batista ele vem preparar o caminho, né? Ou seja, pregar uma mensagem de arrependimento, tá? Mostrando para o povo, aquele povo ali, que era necessário que eles se arrependessem. Isso era necessário. E João chega a falar, né? Fala que após mim vem um que é mais forte, mais poderoso do que eu, tá? Ou seja, a mensagem que ele estava pregando era preparando para outro que ia vir depois dele. E esse ia trazer o juízo, esse ia trazer a salvação. É isso que João Batista estava falando. E João Batista chega a dizer: eu não sou digno nem de me abaixar e desatar as sandálias dos pés dele. Que tremendo, né? Aqui eu quero fazer um destaque para o último parágrafo que diz assim, ó: João dizia que ele batizava com água. Entretanto, aquele que viria após ele os batizaria com o Espírito Santo. Olha que tremendo, né? Aqui eu quero fazer um destaque nessa parte para a gente entender o seguinte. Assim como João se esforçou para dizer que aquele que vinha depois dele, que era o Senhor Jesus, era mais poderoso do que ele, assim como ele fez isso, nós temos que fazer o mesmo, tá? Ou seja, mostrar que a estrela é Jesus, não somos nós, que a bênção é do Senhor, nós só somos o canal que Deus está usando para levar a mensagem. Somente isso. Nós devemos dar toda a honra a Deus, né? Mostrar isso é uma pregação que tem que estar em nós, tá bom? É um absurdo a gente ver hoje crentes que ficam chateados quando o nome dele não aparece, quando ele não é mencionado. Isso aí é para crente imaturo, irmão. A gente até aceita isso para um crente que está começando, tem aquela visão meio de Marta, né? Está começando agora, não tem uma maturidade, não tem uma experiência, mas o crente que tem um tempo de evangelho, que conhece a identidade do servo pela revelação especial, não justifica. Você tem que dar toda a honra e glória ao Senhor, amém? Porque Ele é digno. Se eu estou fazendo esse vídeo, se eu tenho algum conhecimento para passar, é porque Ele me deu, essa é a realidade, tá? Ah, não, peraí, você não estudou para isso? Não, eu estudei, mas e se ele não tivesse me dado a saúde? Não tivesse despertado o meu coração para essa obra? Tá? Eu seria outra coisa, não estava sendo aqui ministrando, não seria um pastor de igreja, não é verdade? Então a gente tem que ter esse reconhecimento da divindade do Senhor, quem Ele é, e passar isso para o povo. Vamos para o 3.2? Satanás conhecia a identidade divina do servo. Ó, aqui é interessante, né? Aqui fala que Satanás ele conhecia a identidade do servo. O primeiro parágrafo fala que ele faz isso por causa mostrando que ele conhecia por causa da tentação. A tentação ele demonstra conhecer quem era Jesus, né? Conhecer a identidade de Jesus. E de fato a gente sabe, Satanás conhecia muito bem quem era Jesus, obviamente, né? Mas a tentação, eu quero dar um algo a mais para você aqui na questão da tentação. A tentação foi um tipo de um fato que ocorreu por permissão de Deus, inclusive é o Espírito Santo quem direciona Jesus para o deserto
para ser tentado por Satanás. E esse fato que acontece ali foi permissão do Senhor para dar legitimidade ao ministério terreno de Jesus. Havia necessidade dele ser tentado por Satanás. Então é uma forma de dar legitimidade. E outra questão é que também foi um ensinamento para nós, foi deixado pelo Senhor um ensinamento. Porque todas aquelas tentações que Satanás está indo contra Jesus ali é fichinha, coisa fraca. Jesus tiraria aquilo ali de letra em qualquer tempo. Porém, foi interessante, primeiro, para dar legitimidade ao ministério de Jesus e também para nos dar um ensinamento. Que ensinamento que nos dá? A forma que Satanás trabalha. É o ensinamento do caso da tentação. Ele vem tentando a gente nas nossas necessidades e tentando de maneira a lançar dúvida na nossa mente. Que dúvida? Olha como é que ele fala com Jesus. Se és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se atira daqui. Né? Então, são tentando lançar dúvida na mente de Jesus. Né? Obviamente, é o que ele tenta fazer com todo homem e mulher de Deus. Tentando lançar dúvida sobre a tua fé, sobre se você é salvo ou não, sobre se Jesus existiu de verdade ou não, sobre se ele é realmente o Filho de Deus ou não. Tudo isso aí, todas essas coisas, só para te colocar dúvida no coração. Porque ele conhece a Bíblia e ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos para o 3.3. O subtópico 3.3, o tema é: o servo revelou os seus sofrimentos. E aqui, né, fala do que aconteceu, né? Jesus vai revelar isso a eles. Mas olha que interessante essa parte aqui, ó. Após Pedro fazer sua confissão de fé, Marcos 8, 29, Jesus admoestou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Olha só, eu trato isso aqui de forma mais abrangente no meu subsídio, tá bom? Se você quiser adquirir, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, tá? Mas aqui deixa eu te explicar por que Jesus fala para eles não falar para ninguém. Não fala isso para ninguém, deixa quieto esse negócio. Né? Por que Jesus fala isso? Para não atrapalhar a missão. Aquelas alturas ali do campeonato, os discípulos já estavam com uma certa autoridade. Eles já tinham, Jesus já tinha enviado os 70 já tinha feito milagres. Então os discípulos já estavam com uma certa autoridade. E aí Jesus fala para eles: não fala para ninguém que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, como vocês mencionaram. Não fala isso para ninguém. Por quê? Porque o povo podia acreditar. E de fato eles iam acreditar, né? Porque de fato ele é. Só que o que acontece? Se aquilo se espalhasse para o povo, a missão de Cristo, de Jesus, estaria em risco, porque o povo não ia deixar ele ser preso, não ia deixar ele ser julgado no sinédrio, o povo ia lutar para que ele fosse entronizado, para que ele fosse o rei. E aí o que ia acontecer? O propósito dele morrer na cruz pelo nosso pecado ia por água abaixo. Deus ia ter que fazer um outro plano, né? Que coisa tremenda, né? Então essa aqui é a revelação, né, que eles entenderam. Jesus revelou-se a si próprio a eles e revelou que ia ter um sofrimento para ele, tá? Bom, vamos aí para a nossa conclusão, né, já para encerrar. E aqui na conclusão, eu quero só ler essa parte que diz assim, ó: pelo que estudamos, claro fica a relevância de, como discípulos de Cristo, não desprezarmos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Não desprezarmos, ou seja, nós precisamos conhecer Jesus Cristo, conhecer a Deus. Amém? E aqui vale a pena fazer aquele resumo, né? Ou seja, qual é a revelação que nós temos de Jesus? Lembra? 3 revelações que nós temos, que Deus dá de si próprio. A revelação geral, essa aí todo mundo tem, mas precisamos ter 2 revelações básicas aqui, específicas. A revelação especial vem pela palavra de Deus e a revelação pessoal vem pela sua busca pessoal, a sua oração, seu jejum, né? As suas experiências, isso é revelação pessoal. Amém? Então nós precisamos entender isso. Amém, meus amados irmãos? Então aqui é o final do nosso vídeo. Quero agradecer por você ter estado aí conosco até agora. Não esqueça de deixar o seu like, caso ainda não tenha feito, tá? Recomende o nosso trabalho aí, interaja conosco.
Deus abençoe a sua vida, a sua aula, em nome de Jesus.